Eu tenho muitos amigos artistas, músicos, designers, e uma das perguntas que eles sempre me fazem é: Fabrício, eu quero aprender a programar, eu tenho vontade de aprender a programar, eu acho que é uma coisa super bacana que vai me ajudar na minha profissão ou a um hobby que eu quero ter, só que eu não sei por onde começar, não sei que linguagem eu aprendo, não sei o que eu preciso. Como que eu começo? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Então eu resolvi criar uma nova seção aqui no canal chamada Inside the Files, onde eu vou tratar de algumas questões para iniciantes, ou de algumas questões para pessoas que querem também alavancar seus conhecimentos de programação. Mas vejam, não são tutoriais. Como eu falei no trailer do canal, eu não vou fazer tutoriais, eu vou dar algumas dicas. Nesse vídeo eu vou começar falando sobre 3 coisas muito básicas que você tem que fazer, que você precisa fazer para começar a aprender a programar. Eu sou Fabrício Poltronieri, esse aqui é o Fun with Files, Inside the Files. Uma coisa que eu tenho feito a minha vida inteira é estudar, aprender novas coisas. Desde que eu entrei na creche, no tanquinho de areia, até hoje, eu tenho estudado a minha vida inteira. Faculdades, universidades, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados e eu agora, como sou professor em uma universidade, continuo, claro, aprendendo e estudando todo dia, diariamente. E o que acontece? Se você quer aprender alguma coisa nova, não tem segredo. Existem, claro, alguns passos que você tem que tomar, mas todo mundo pode aprender coisas. E é a mesma coisa com programação. Outra pergunta que sempre aparece é: Fabrício, eu ouvi falar, ou enfim, eu acho que para programar você tem que ser muito bom de matemática. É verdade? Não, não é verdade. Se você souber aritmética, claro, aritmética básica, você pode começar a programar. Então esse vídeo é bem introdutório e eu vou falar aqui as 3 coisas básicas, o básico do básico que você precisa para começar a aprender a programar. Eu não estou falando de uma carreira como programador, mas estou falando de você aprender uma habilidade nova, como por exemplo, é a mesma coisa que se você quer tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento musical novo ou aprender uma outra língua, certo? Então quais são essas 3 coisas? A primeira é um computador. Você precisa de um computador. Bom, qual computador eu preciso, Fabrício? Eu tenho um computador super novo, um i9, acabei de comprar. Posso usar esse computador? Ora, se esse computador está disponível para você usar, para você aprender a programar, claro que você pode. Mas se você não tem um computador super novo, super potente, último modelo, você não precisa se preocupar, certo? Você pode usar basicamente qualquer computador que você tenha. Hoje, assim, muitas pessoas têm laptops, notebooks de 8, 9 anos atrás, né? Aqueles tijolaços assim, né? Que basicamente eles estão jogados num canto ou pegando poeira, enfim. Você pode usar esse laptop, você pode ressuscitar esse computador e usar para aprender a programar. Para programar, o meu sistema operacional que eu mais gosto para programar é Linux. Então o que acontece? Se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver que existem alguns tipos de Linux ou algumas distribuições de Linux, como são chamados as diversas famílias, os diversos tipos de Linux, que eles são feitos, que eles são desenhados, né, que eles são projetados para computadores com poucos recursos. Então se você instala esse tipo de Linux, esse tipo de distribuição num computador velho, ele vai ficar super apto para que você possa começar a aprender a programar. Bom, não tem ideia do que é Linux, Fabrício, não tem problema, eu vou deixar aqui também na descrição alguns links para você, se você tiver interesse, claro, se familiarizar ou aprender um pouco sobre Linux. Mas você também não precisa usar Linux, né? Qualquer um dos 3 principais sistemas operacionais, macOS, Windows ou Linux, qualquer um deles é suficiente para que você possa aprender a programar. A segunda coisa, você precisa de dedicação, certo? Não tem como aprender uma coisa, não tem como aprender algo novo, né, do dia para a noite. Você precisa de tempo e você precisa ser consistente nessa tarefa, né? Você precisa se dedicar a isso. Então, o que eu recomendo é que você pegue um intervalo, um pedaço do seu dia e o bom é que isso seja uma atividade diária, que você faça diariamente, 1 hora por dia, para se dedicar a programar. Desliga o WhatsApp, sai dos chats, enfim.
e se dedica apenas àquilo. E a terceira coisa que você precisa é paciência, é muita paciência. Né? Quando você está aprendendo algo novo, não adianta, mesmo coisas que parecem ser muito simples, elas são às vezes complicadas. Né? Isso acontece com todo mundo, então você precisa de paciência, principalmente quando você está aprendendo a programar. Paciência é essencial. Por quê? Porque é da natureza do código, é da natureza da atividade, né, da natureza da computação, que as coisas não funcionem da primeira vez. E muitas vezes elas não funcionam da primeira vez, elas não funcionam da segunda vez, elas não funcionam da terceira vez, por uma série de motivos, mas alguma hora as coisas vão funcionar. Então você realmente precisa ter paciência. São essas três coisas que você precisa: um computador, dedicação e paciência. Olha, não é muito diferente de aprender qualquer outra coisa. Bom, uma outra coisa importante: se você optar por usar Linux, Linux é open source. Isso significa que você não tem que pagar para usar, é gratuito. E os programas que eu vou mostrar para vocês também, eu vou no próximo vídeo mostrar como eu configuro, quais são os programas que eu uso para programar, e todos eles também são open source, ou seja, todos eles são gratuitos. Então, para aprender a programar, se você seguir essas dicas que eu vou dar, você não vai precisar gastar nada.